Agora, Chiquini, sancionado já está, sem visto, Magnitsky, tudo aplicado contra esse que ainda de fato não conheceu as consequências. Ele não viu, né, não sentiu ainda todas as consequências das decisões tomadas na quarta-feira da semana passada, entendo eu. Agora, esse dobrar de aposta mostra que nós teríamos que olhar para os demais. E quando a gente olha para os demais, nós temos outros 10 ministros, embora Fux ontem, né, tenha tomado a decisão errada, ao meu ver, com relação a Daniel Silveira, e do outro lado, 81 senadores. Na conta de quem você coloca, né, a retomada de um Brasil normal, tentar encontrar um caminho? Para que lado a gente tem que olhar, na tua opinião, Chiquini? Olha, o Brasil está na mão do Senado Federal. Hoje os senadores, o povo tem que cobrar o Senado a ponto de ser mais caro para o senador ficar do lado do STF do que do povo. O povo tem que cobrar o Senado a ponto do Senado preferir ficar do lado do povo e não do STF. Por quê? Ontem nós terminamos o dia com a pior das notícias também, Pitório. Uma notícia ruim para o povo. Tá? Eu estava temendo muito que os Estados Unidos aplicassem os efeitos secundários da Magnitsky ao Brasil. Sai ontem à noite, 10 da noite, uma manifestação do Estado americano, Departamento de Estado americano. Olha só a gravidade disso. Sai uma decisão, uma postagem oficial do Departamento de Estado americano dizendo que o Brasil sofrerá os efeitos secundários, as consequências secundárias da Lei Magnitsky. O que significa isso, Pitório? Significa que o Brasil vai sangrar muito. Tá? Significa que o Brasil pode ser desligado, assim como uma chave, assim, ó. O Brasil pode ser desligado do sistema financeiro mundial. Isso é o efeito secundário, a consequência secundária da Lei Magnitsky. Porque, Pitório, se olharmos para as ditaduras, os ditadores, eles continuam sobrevivendo, eles continuam vivendo com qualidade. Ele continua tendo o avião da FAB, ele continua tendo um cartão corporativo, ele continua rodeado de seguranças. Então não é ruim a vida do Xi Jinping na China, não é ruim a vida do ditador na Coreia do Norte, não é ruim a vida do ditador na Venezuela, na Nicarágua. A vida do tirano não é ruim, quem sofre é o povo. Então, Pittoli, agora, o que acontece? A Lei Magnitsky veio só contra o Alexandre de Moraes nesse primeiro momento, porque o governo americano queria medir. Ele foi um termômetro. Não aplique em mais de um ministro. Vamos colocar só no Alexandre de Moraes para a gente medir o termômetro. Se vão largar a mão do Alexandre de Moraes ou não. O sistema não vai largar o Alexandre de Moraes, porque o Gilmar, que está por trás do sistema, o Gilmar, que é o homem de trás, não vai permitir. E o Lula também deve muito. O Lula deve a presidência a esse sistema. Então o sistema não vai largar as mãos. Tem muita gordura para queimar. Só que os efeitos da Magnitsky vão se estender para o Brasil. E a consequência é, o Brasil terá dificuldades para importar e exportar produtos. Por quê? Porque você não tem mais como receber pagamento e fazer pagamentos internacionais. E aí será um prejuízo em cadeia para todo o Brasil. Você, por exemplo, não vai conseguir consumir combustível, então os carros, os caminhões vão parar, vai faltar combustível dentro do Brasil, vai faltar agrotóxico, porque 70% do nosso agrotóxico é importado. Se faltar agrotóxico, como que os produtores, o agro vai produzir alimento? Então vira um prejuízo. O hospital, falta um respirador, tem que importar um respirador. Não tem como importar um respirador. A indústria, as indústrias vão começar a ir embora, porque não tem como fazer negócio internacional. Audi, Renault, não vão ficar no Brasil. BMW, não vão, as montadoras vão embora. A mão de obra qualificada começa a ir embora. Quem tem condição financeira começa a ir embora do Brasil. Então você vira a Venezuela. A Venezuela virou a Venezuela por quê? Porque os efeitos secundários da Lei Magnitsky atingiram a Venezuela. E ontem o Departamento de Estado dos Estados Unidos ameaçou o Brasil impor ao Brasil essas consequências, esses efeitos secundários da Lei Magnitsky. Ou seja, aqueles que duvidavam que poderíamos virar a Venezuela, eu digo para vocês, se o Alexandre de Moraes não for impeachmentado, nós vamos virar a Venezuela. Porque os Estados Unidos aplicarão os efeitos secundários da Lei Magnitsky ao Brasil. Isso é assim, eles fizeram já assim. Eles fizeram assim na Rússia, eles fizeram assim na Coreia do Norte, eles fizeram assim na Nicarágua, eles fizeram assim em Cuba, eles fizeram assim na Venezuela. E por que eles não vão fazer no Brasil? O que nós temos de tão especial que não o farão? Então, tá muito perigoso.
Tá muito perigoso. E, infelizmente, nós estamos na mão do Senado Federal. Mas, Jeffrey, estamos mal demais, então estamos. Só que é o seguinte, esses caras foram colocados lá pelo povo. Não é possível. Não é possível que esse mesmo povo que colocou os senadores lá não possam cobrá-los. Por isso eu digo ao chat aqui, nós temos que invadir as redes sociais dos senadores, nós temos que ir para Brasília, nós temos que entrar no gabinete do senador que você votou. Você tem que ir lá no Senado Federal visitar o teu senador. Você tem que encher a rede social do teu senador de cobrança, a ponto de ficar tão caro para o senador que ele vai ter que votar o impeachment. Eu mesmo aqui no meu estado, eu sou do Paraná, né, Pitoli? Eu Sim. mesmo arrumei uma confusão no meu estado, porque eu cobrei esse final de semana meus senadores, virou uma confusão, recebi ligação de tudo que é lado ontem, né? O Sérgio Moro mandou um monte de recado para mim ontem, Pitoli. O Sérgio Moro fez um monte de gente ligar para mim ontem. Ô, Chiquini, você bateu no Moro, pô, não faz isso. Eu falei, ele apanhou pouco, avisa ele, que se mandar mais um recado vai ser pior. Frouxo, tá? Frouxo, o Brasil tá precisando dos senadores. O Norte e o Nordeste tem 8 estados. O Sul tem 3 e o Paraná não tem nenhum senador? São 3 senadores São Paulo que não estão fazendo nada, apanhou pouco. São Paulo tá igual, Chiquini. São Paulo tá no mesmo então, pé. 3 senadores do meu estado aqui. 3 senadores. Sérgio Moro morreu pra mim, esse cara pra mim, trocado por um saco de... Perde o saco, né? Perde o saco. Oriovisto nunca foi visto. E Flávio Arnes, se passar na minha frente, eu não sei quem é. Então, somos nada. Entendeu? Tem que respeitar o quê? Eles é que tem que respeitar o povo. Político não é poderoso, político não é autoridade, político não é popstar. Esses caras estão lá pra servir o povo. Mandar recadinho pra mim. Ô, Chiquini, não bate no cara. O quê? Pede baixa, pede pra ir embora. Não bate no cara, apanhou pouco. Agora, Chiquini, tudo que a gente tá vendo de trama golpista, julgamento, enfim, bora favas contadas e a gente já sabe pra onde os caras querem ir. Eu entendo que a prisão do Bolsonaro era tudo o que os caras queriam. Pronto, o Moraes já arrumou um caminho de prender o presidente Bolsonaro. Você acha que isso vai avançar, condenar os demais, condenar todo mundo? Teu cliente, por exemplo, um deles, o Felipe Martins, diante de tudo que você já trouxe, né, e os outros advogados já trouxeram como prova, eles vão seguir condenando? Qual que é a tua análise do que vem por aí com relação ao julgamento da trama golpista, Chiquini? Vitória, sabe que eu sou... a advocacia criminal é como um psicólogo, ela foi me dando experiência de leitura corporal. Eu fiz uma leitura do Alexandre de Moraes quando ele deu aquele pronunciamento na semana passada. Tá? Faço 2 leituras do Alexandre de Moraes naquele pronunciamento. Primeiro que essa semana ele dobraria a aposta. Ficou muito claro pelo discurso dele. Aquela gravata preta, aquela postura de nós contra eles. Veja que primeiro ele põe o presidente do STF a falar. Então Barroso começa falando enquanto instituição. Depois o Gilmar fala, que é o homem de trás do Alexandre. E depois o Alexandre fala e deixa bem claro, eu não vou me curvar, eu não vou recuar. Então eu sabia que essa semana viria bomba, né? Essa é a primeira leitura. A segunda leitura é que eles querem dar uma aparência de legitimidade a esse processo, Pitoli. Veja que eles falam assim, o Barroso teve muito esse discurso. Veja, tá todo mundo sendo defendido, todo mundo tá tendo direito de defesa. Então eles querem dar uma aparência de legitimidade para esse processo. Eles querem vender para o Brasil e vender para o mundo que esse é um processo legítimo, que respeita o devido processo legal, as garantias, o contraditório e a ampla defesa. Por isso, Pitoli, eles vão absolver algumas pessoas. Então, eles não vão condenar todos, porque se eles condenarem todos, eles não conseguem vender essa aparência de legitimidade. Então eles terão que absolver algumas pessoas, tá, Pitoli? Agora, quem será absolvido ou não, eu não sei. Eu sei que os 34 deveriam ser absolvidos, porque não existiu trama golpista, Pitoli. Eu rio para não chorar. Eu que conheço esse processo, perdi muitas e muitas noites de sono para analisar 38 terabytes, né? Inteligência artificial, graças a Deus, existe e me ajudou. Mas, Pitoli, não existe minuta de golpe, não existe prova de golpe, não existe. Isso daí é uma ficção que ficou escancarada pelas mensagens vazadas ontem, né? 8 de janeiro, todo mundo sendo chamado de golpista já e nem inquérito policial tinha.